E aí pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão nessa quarentena, este momento difícil? Galera, vamos continuar aqui as nossas aulinhas de revisão, dando continuidade ao assunto de sistemas operacionais. Vamos começar a falar aqui sobre gerenciamento de tarefas. Para começar, pessoal, essa revisão, não sei se vocês lembram, mas no slide eu coloquei isso daqui, ó, essa frasezinha aqui do Matsueiro, em que ele diz: um sistema de computação quase sempre tem mais atividades a executar, ou seja, mais jobs a se executar, do que o número de processadores disponíveis. Ou seja, é necessário criar métodos para multiplexar o processador da máquina entre as atividades presentes, ou seja, para dividir esse processador para que ele gere para que ele consiga executar todas as atividades. Então, pessoal, para a gente começar a entender isso daí, esse gerenciamento de tarefas, a gente primeiro precisa entender o que é uma tarefa. Então, lembra da analogia do bolo? Essa é clássica, hein? A gente falou pra caramba disso daí. Eu acho que teve gente até que colocou na prova. Então, pessoal, é você imaginar o seguinte: imagina a receitazinha do bolo. Esse bolo, olha, essa receita, ela fica guardada em um livro de receitas, ou seja, ela fica armazenada nesse livro. E esse livro, por sua vez, armazena-se, é guardado, armazenado em um estante, em uma cozinha e que possui um cozinheiro. Então, continuando nossa analogia, o que a receita ela define? Um conjunto de passos para se seguir para realizar o bolo. Não é verdade? Então, ela vai ter lá um conjunto de instruções em que a gente vai ter para se realizar um bolo. Desculpa aqui, galera, o telefone tocou. É... Então, ela vai definir isso daí e os recursos que são necessários para se realizar este bolo. E quem é que executa essa receita? Ou seja, quem é que vai ler e executar? Ler e executar, ler e executar. É o nosso cozinheiro. Então, pessoal, nessa nossa analogia, o que é que nós podemos tirar disso daí? Se a gente colocar no computador, que nós temos um programa, algo estático, um conjunto de instruções, um algoritmo em que se diz como realizar algo, e nós temos a execução desse programa por parte do processador, que na nossa analogia seria o cozinheiro. Então, galera, a execução desse programa é uma tarefa que está sendo realizada, não é verdade? Então, pessoal, esse é o conceito de tarefa. É a execução por parte do processador de um conjunto de instruções que são definidos em um programa. Então, a gente tem que saber diferenciar bem, pessoal, o que é o programa, o trabalho e o que é a tarefa. O programa é aquele conceito estático, são as instruções propriamente ditas, é como se fosse a nossa receita. A tarefa é a execução daquela receita, é a execução do programa, através do processador. Ou seja, a partir do momento, falando na linguagem computacional, em que eu tenho aquele programa, ele é compilado, o conjunto de instruções de máquinas é gerado, são linkados às bibliotecas os recursos para sua execução, então nós temos a tarefa. Essas tarefas, pessoal, elas são implementadas, a gente já viu também, através de processos e threads, que a gente vai revisar posteriormente. Então, galera, voltando aqui à nossa analogia, a gente sabe que existem diversas tarefas a serem realizadas é, no processo de se fazer um bolo. Preparar a massa, preparar recheio, preparar cobertura, confeitar e por aí vai. Então, nos nossos programas isso também ocorre. Cada uma dessas tarefinhas elas possuem uma duração e possuem um comportamento específico. Não é verdade? Se a gente continuar na nossa analogia, fazer a massa leva uma duração, leva um comportamento, um estilo, bater a massa, amassar, fazer aquilo lá. A parte de confeitaria é totalmente diferente.
e por aí vai. Só que para executar todas essas tarefas, nós só temos um cozinheiro. Na nossa analogia, só temos um processador. Então, como é que a gente define quais as tarefas deverão ser executadas primeiro? Qual o nível de importância dessas tarefas em que uma pode passar na frente da outra? Quem vai fazer isso daí é o nosso sistema operacional, através de políticas de escalonamento, que a gente já viu também algumas algoritmos para fazer esse escalonamento. A gente vai revisar isso daí, nem se preocupe. Então, continuando, pessoal, nem sempre existiam essas políticas aqui de escalonamento. Né? Os sistemas operacionais evoluíram até ele. E como ocorreu essa evolução? A gente tem, ao longo do tempo, um gerenciamento de tarefas seguindo um padrãozinho de sistemas. Então a gente teve os sistemas monotarefas, depois o multitarefa, depois os sistemas de tempo compartilhado, o time sharing. Então, galera, o primeiro sistema que surgiu era o sistema monotarefa. Eles executavam um job por vez. Então, esses sistemas, o programa era carregado da memória secundária e para a memória, na realidade não existe, só depois que começou a existir esse conceito de arquitetura de memória secundária e memória principal. Antes era o próprio operador do computador que pegava cartões perfurados, colocava lá na sequência correta, o computador ele fazia a leitura daqueles cartões perfurados, lia o programa, compilava, executava e gerava uma saída, né? Então a pessoa no início era feito assim, nos anos 40. Nos anos 50 já se começou a ter um sisteminha de controle, uma memóriazinha, em que o programa era carregado realmente da memória secundária para a memória principal, e dali ele executava. Esse era o sistema, pessoal, o tipo de sistema monotarefa, em que a pessoa, essa memória secundária que eu coloquei aqui na imagem, poderia ser um local onde tivesse vários cartõezinhos perfurados. Ele pegava aquele cartão perfurado, inseria na máquina, a máquina compilava, executava e o resultado era impresso. Se tivesse um errinho naquele programa, meu amigo, adeus. Você perdia todo o seu tempo. Era bem complicado isso daí. Bem complicado mesmo. Então, galera, continuando, houve uma evolução dos sistemas monotarefas a partir de um sisteminha chamado programa monitor. O que é que esse programa monitor fazia? Dessa vez você conseguia colocar vários jobs em sequência, e esse programa monitor, o que é que ele ia fazer? Ele ia carregar esse job da memória secundária para a memória principal automaticamente, carregava os dados desse programa também para a memória, transferia a execução, ou seja, transferir o processador do programa monitor para o programa em execução, para a tarefa em execução. Quando a tarefa terminava, ela devolvia para o monitor, imprimia-se o resultado e depois executava o próximo job. Era interessante que existia tratamento de erros nesse programa monitor. Se um erro acontecesse, o processador era devolvido ao programa monitor, que ia realmente tratar esse erro. Esse programa monitor, galera, foi, vamos dizer assim, o precursor dos sistemas operacionais modernos. Então, galera, saindo dos sistemas monotarefas, a gente começa a falar dos multitarefas. E para isso, a nossa analogiazinha do bolo é fundamental. Imagine o seguinte: nosso cozinheiro está lá preparando a massa e esqueceu de comprar e viu que estava faltando ovos, né, para a massa. E pediu lá, realizou a chamada de sistema, lembra disso aí, para o seu ajudante ir comprar os ovos. Enquanto o ajudante foi comprar os ovos, o cozinheiro ficou lá parado, sem fazer nada, aguardando esse recurso chegar. Só que a gente paga caro por esse cozinheiro, e deixar ele ocioso sem fazer nada é desperdício de dinheiro. Então,
Por que não aproveitar esse tempo ocioso e começar uma nova tarefa? É isso, pessoal, que os sistemas multitarefa eles vão fazer. Então, o que é que acontece? Se eu tenho um processo, por exemplo, uma tarefa IO-bound, certo? Que requer mais processamento de entrada e saída, e tem outra CPU-bound, eu posso, enquanto essa tarefa IO-bound aguarda os recursos da entrada e saída, eu posso colocar outra tarefa CPU-bound para executar. E elas vão sendo executadas de forma, vamos dizer, um princípio da concorrência entre essas tarefas. Então, o que é que acontecia logo lá do início? Quando uma tarefa aguardava um recurso, enquanto esse recurso não chegava, uma outra tarefa era colocada em execução. Certo? Esse ato, pessoal, de suspender uma tarefa, tirar os recursos dela e colocar em outra tarefa, denominou-se como preempção. São chamados sistemas preemptivos. São aqueles sistemas em que eu consigo retirar recursos de uma tarefa e colocar em outras. Esse é um princípio básico. Todos os sistemas hoje são sistemas preemptivos. Isso até caiu em prova, né, galera? Então, pessoal, esse gráficozinho aqui ele ilustra bem como é que ocorre isso daí. Então, nós temos o programa, ele terminou de ser carregado na tarefa, terminou de ser carregado na memória, ou seja, a tarefa está pronta, inicia a execução. Aí o que é que acontece aqui? Outros programas estão sendo carregados na memória, ou seja, tarefas estão aqui também prontas para receber no processador. Esse cara aqui ele vai ser suspenso se aguardar uma operação de entrada e saída ou coisa desse tipo. Quando esse cara é suspenso, ele sofre uma preempção. Todos os seus contextos, a gente já viu, eles são salvos e uma nova tarefa entra no estado de executando. Até que ela termine ou também que ocorra um evento de entrada e saída, algum dado externo. Aí ela entra em suspensão também e outra tarefa executa. Porém, isso daí não soluciona um probleminha básico. Imagina esse programa aqui, ó. Esse programinha em C super simples. A gente tem um while aqui, um laçozinho while. O que é que ele vai fazer? A gente está dizendo aqui o seguinte, ó. Y é igual a x, certo? E vai ser um incrementador. Y é igual a y mais x. Só que os dois, olha só, eles iniciam em zero e o x não é incrementado. O que é que vai acontecer nesse programa aqui, galera? Ele vai ficar em um sistema puramente preemptivo, ocupando o processador indefinidamente, monopolizando ele, caracterizando um overhead, um monopóliozinho daquele processador. Então, galera, para avisar, sanar isso daí, surgiu os sistemas de tempo compartilhado, os Time Share Programs, Systems, desculpem. Então, o que é que foi feito? Cada tarefa que detém o processador recebe um limite de tempo de processamento denominado quanto. Isso é como se fosse assim: o nosso cozinheiro fosse preparar a massa do bolo. Ele ia ter 10 segundos para preparar aquela massa. Terminou os 10 segundos, ele vai agora preparar o recheio. Passou 10 segundos lá no recheio, terminou o tempo no recheio, ele volta para a massa. Vejam que isso gera uma concorrência, é como se ele tivesse, como é rápido, fazendo duas tarefas, executando duas tarefas ao mesmo tempo. Então, pessoal, hoje a base dos nossos sistemas atuais são os sistemas de tempo compartilhado. Então, como é que esse sisteminha vai funcionar? Tarefa está aqui pronta para ser executada. Então, recebe o processador, o recurso do processador, ela começa a executar.
Terminou o quanto dela, o tempo, ela volta para a fila de prontas. Se ela estiver aguardando algum dado externo, ela é suspensa e uma nova tarefa recebe o processador. Então vejam que elas podem sofrer preempção tanto por aguardar algum recurso externo, entrada e saída, como também pelo fim do seu tempo, do seu quanto. Certo, galera? Isso aqui é o passo a passo dos estados, as transições. Isso aqui eu vou pular, tudo isso daí. E eu já falei também sobre a questão dos contextos, que a gente vai olhar com calma isso daí na próxima aula. E galera, é isso daí, essa aulazinha rapidinha de revisão. Os exercícios eu vou colocar lá no sistema. Façam, revisem. Quem já fez, copia, cola, faz uma revisãozinha. No mais, galera, é isso aí. Valeu, falou e um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.